saiba que te ensinaram a história de Ruth errado. Felizmente, por causa de tantas traduções atrás de traduções, até chegar na tradução do livro de Ruth para o português, se mudou completamente a história. Hoje, você vai saber de hoje em diante a história verdadeira, com todos os detalhes verdadeiros da história do livro de Ruth. Então vamos lá. Bem-vindos, eu sou Rabino Yosef Beltner. Tinha um homem chamado Elimelech. Ele era casado, tinha uma esposa chamada Noemi, ou em hebraico Naomi. E estavam casados, eles tinham 2 filhos. Em hebraico se chama Mahlon e Kilion. A tradução é chamada de Malom e Kilion. E, infelizmente, na terra dos judeus, isso era na época dos juízes, na época dos Shoftim. Depois que Josué faleceu, tiveram os Shoftim, os juízes. E nessa época, já que o povo judeu, infelizmente, muitos judeus estavam fazendo o que não devia fazer, não estavam seguindo o caminho de Deus. Então, infelizmente, na terra de Israel teve fome, uma fome muito, muito grande. Então, Elimelech, com sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Kilion, eles saíram da terra de Israel e foram até Moabe, porque eles entenderam que lá talvez teria comida, eles não passariam fome. E assim foi, eles chegaram lá em Moabe, viveram lá durante vários anos. Eles eram muito ricos, vinham de uma família muito importante, uma família que vinha da tribo de Yehudá, de Judá, uma tribo de reis, uma das tribos mais importantes das 12 tribos. E eles também viam de um dos ancestrais dele, uma pessoa, um tzadik, um justo muito grande, uma pessoa muito sagrada que se chamava Nachshon ben Aminadab, que quando foi a abertura do Mar Vermelho, ele foi o primeiro que entrou. Ele que deu o pontapé inicial, ele que foi até que a água chegou aqui. Quando a água chegou aqui, ele rezou para Deus, né? Moisés já tinha levantado o seu cajado lá e nessa hora abriu o mar Vermelho. Então eles eram de uma família muito importante. E eles chegaram em Moabe e infelizmente Elimelech faleceu. E os seus filhos Malom e Kilion, eles se casaram com 2 mulheres moabitas de Moab. Uma delas, o Malom, se casou com Ruth e Kilion se casou com Orpá. Assim foi. Infelizmente, depois de um tempo, os 2 filhos de Noemi faleceram. E aí realmente ficou somente Noemi com suas 2 noras, Ruth e Orpá. Só para a gente entender um pouquinho quem era Ruth. Ruth, ela na verdade, ela era uma princesa, ela era filha do rei de Moab. Mas como ela gostava tanto de Deus e tanto dos judeus, ela queria seguir Deus, seguir o caminho de Deus, o caminho do Deus verdadeiro, não da idolatria que os moabitas seguiam. Então ela decidiu deixar tudo de lado, deixar a realeza dela, a riqueza dela, para se casar com um judeu, para se casar com uma Malom. Ela realmente era uma mulher virtuosa, uma mulher muito, muito santa, muito especial. E depois que Malom e Kilion morreram, e Noemi escutou que, graças a Deus, o povo judeu já estava numa situação melhor, agora eles tinham comida, não tinham mais fome. Então ela viu que estava na hora dela realmente voltar para a terra de Israel, voltar para o seu povo. Então ela decidiu se despedir das noras dela, da Ruth e da Orpá. Em português não sei se fala igual, mas em hebraico se chama Orpá. E elas 2 não queriam. Falaram, não, a gente vai junto com você, Noemi, aonde você ir? Você vai voltar para o seu povo? A gente também quer se juntar ao povo judeu. A gente também quer se converter, virá fazer parte do povo judeu. A gente gostou tanto das tradições judaicas, da Torá dos judeus. A gente quer se juntar a eles. Mas, por um tempo,
Noemi tentou convencer elas que, olha, vocês são muito jovens, vocês têm ainda muito tempo na frente, podem se casar de novo, ter uma vida nova. Mas assim ela conseguiu convencer a Orpá. A Orpá realmente voltou lá, ficou com os moabitas. Mas Ruth não. Ruth estava convencida que ela queria fazer parte dos judeus. Depois que Noemi viu que não tinha jeito, ela realmente queria se juntar com os judeus. Então Noemi e Ruth, eles foram para a terra de Israel, se juntar ao povo judeu. Aqui o seguinte, Noemi, depois de ela passou tanta coisa, que morreram os filhos dela, o marido dela, ela não queria ter mais dor de cabeça. Ela sabia que ela ia chegar na terra de Israel e começar a perguntar para ela: oh, Noemi, o que aconteceu? Você voltou? O que aconteceu com seus filhos? Ela não queria passar por isso. Então ela decidiu, ela falou para Ruth: olha, isso aqui é uma parte que ninguém conhece da história. Ela falou: olha, Ruth, vamos, em vez de entrar pela porta principal da cidade, vamos pelo cemitério. Pelo cemitério, ninguém vai ver a gente, ninguém vai encher a gente. Fica mais tranquilo. Ok, assim foi. Acontece que Deus tinha um pensamento maior. Deus, que sabe realmente qual é o bem para a gente, Deus tinha outro plano. Nesse dia, no dia que elas estavam indo para o cemitério, achando que ninguém ia ver elas, mas eles chegaram no cemitério, eles viram que o cemitério estava lotado, todo mundo estava no cemitério. E todo mundo começou a perguntar: Noemi, quanto tempo? Quanto tempo aqui? O que aconteceu? Por que você decidiu voltar? E acontece que Deus fez isso para o bem dela. E assim ela falou isso uma vez e pronto, ninguém mais perguntou. A cidade inteira estava lá no enterro, estava lá no cemitério. Todo mundo escutou já a história dela, pronto, ninguém ia mais encher ela. Na prática, esse foi o... Assim, era o melhor para ela mesmo. Porque a cidade inteira estava lá no cemitério. Porque, na verdade, nesse dia, Boaz, a gente vai ver no final da história que ele vai se casar com Ruth. Boaz, nesse dia, a esposa de Boaz tinha falecido. E Boaz, ele era o juiz daquela geração, ele era o líder daquela geração, ele era um tzadik, um justo muito grande, um sábio muito grande. E ele era um justo muito grande, um sábio muito grande. E então, já que foi o enterro da esposa dele, a cidade inteira foi prestigiar isso, dar essa homenagem para ele. E assim foi, a cidade inteira viu elas, ela falou tudo e pronto. Não era mais novidade, ninguém ia mais perguntar para ela. Esse era o bom para ela realmente. Assim foi, eles arranjaram um lugar para eles ficarem, para eles dormirem, mas eles realmente tinham acabado de chegar sem nada, sem comida. Então, existe uma lei na Torá que diz o seguinte: uma pessoa que tem um campo, existe a lei chamada de PA. PA significa que os cantos do campo, você tem que deixar a sua colheita lá para os pobres. Os pobres podem ir no seu campo, eles sabem que naquela parte do campo, aquele canto lá, é para eles. E assim os pobres vêm, eles catam, pegam tudo que eles querem de trigo e vão para casa e eles têm comida. Então, Noemi se virou para Ruth e falou: olha, eu estou velha já para ir atrás de comida, mas você é jovem, vai lá, vai nos campos e traz um pouquinho de comida para a gente não morrer, a gente ter o que comer. Assim foi Ruth, ela foi. Acontece que Deus fez, né? A gente sabe, tudo é agirrar para ti, divina providência. Deus fez ela ir de todos os campos que tinham em Israel, ela foi justo para o campo de Boaz, que era o juiz da época, né? Ela chega no campo de Boaz e ela vai pegar a parte que ela podia pegar, a parte dos cantos, que é para os pobres. Ela começa a pegar a colheita. Acontece que o Boaz, ele está no campo dele. E ele percebe uma coisa, ele vê uma coisa diferente em Ruth. Ele já vê, só de um olhar, ele vê que Ruth era uma pessoa especial, era uma mulher especial, uma mulher virtuosa. O que ele vê? Todos os pobres, quando vão pegar a comida, um começa a empurrar o outro, um começa a brigar, empurrar, isso aqui é meu, esse é seu. Começa a dar briga, empurra. Mas ele vê que ela não. Ruth, diferente dos outros, Ruth foi lá, delicada, não empurrou ninguém, esperou todo mundo pegar as coisas que cada um queria.
E não só isso, ela foi com tzniut, com recato. Na hora de pegar no chão, se agachar para pegar no chão, ela tomou todo o cuidado que você está com saia, a mulher que está com saia, na hora que você vai se agachar, pode acabar aparecendo as partes de baixo, alguma coisa assim, aparecendo na perna. Ela se agachou com todo o cuidado possível para ter recato, tzniut, uma delicadeza. Na hora que ele viu isso, Boaz, ele viu essa mulher que não é igual às outras. Essa é uma mulher especial. E aí ele perguntou para os jovens que trabalhavam no campo dele. Boaz era muito rico, tinha muitas posses, muitos trabalhadores. Perguntou: quem é essa? E aí um dos trabalhadores quis falar mal. Essa aí é uma das moabitas. Ela veio lá de Moab. Mas naquela hora o Boaz ele já tinha percebido que ela era uma mulher especial, uma mulher diferente. Uma mulher com boas virtudes. Tá bom? E aí o Boaz, ele falou para os trabalhadores dele, e tinha mulheres também trabalhando, ele falou: deixem mais trigo lá nos quentinhos, para ela poder pegar mais trigo, para ela poder voltar com mais comida para casa. E assim ela ficou fazendo durante 3 meses, todo dia, quando ela precisava, ela ia lá pegar o trigo para fazer pão, pegar comida no campo dele. E ele mesmo perguntou para ela: quem é você? O que você veio fazer aqui? E ela contou a história dela, ele deu uma bênção para ela. Ele falou para ela: não vai tentar sorte nos outros campos, não vai ficar tentando catar nos outros campos. Pode ser que vão te receber bem, ainda mais que ela era de outro povo, quer dizer, não era tão comum, convertidos, etc. Ele falou: vem aqui, pode vir aqui todo dia, pode vir aqui no meu campo, não precisa ir colher, pegar do campo dos outros. E assim ela fez durante 3 meses. Depois de 3 meses, esperaram 3 meses justo, vou explicar depois porquê. Depois de 3 meses, Noemi chega para Ruth e fala o seguinte: eu sei que você é uma moça muito especial. Boaz, ele também é um homem muito especial, ele é um juiz. E daqui, os comentaristas da Torá dizem que Noemi já teve uma mini profecia, que ela viu que eles deveriam se casar e que dele já saiu o rei Davi. Que depois, várias gerações depois, já saiu o rei Mashiach, o Messias. Então ela falou para Ruth: faz o seguinte, de noite se enfeita toda. Esse Boaz, ele pode casar com você, porque existe uma lei, quando um marido, infelizmente, falece, a viúva ela pode se casar com o irmão do marido. Para continuar, alguém continua com o mesmo sangue do marido dela, da família, e assim eles vão ter filhos, e os filhos vão ser uma homenagem ao pai. Assim também, se não tem filhos, no caso de Ruth, o marido de Ruth, Malom, ele não teve filhos. Então Noemi falou o seguinte: Boaz, ele é primo de vocês. Ele é primo de vocês, ele é alguém que tem o mesmo sangue de vocês. Então, ele pode ser realmente se casar com você, e assim vocês vão ter filhos, vão dar uma homenagem para o seu ex-marido, o seu marido que faleceu. Assim também para o meu marido, Noemi falou, o Elimelech. E assim foi realmente, de acordo com a Torá. Isso é legítimo, é uma mitzvah, uma boa ação. Alguém que é da família, casar para poder dar uma homenagem para o irmão, alguém da família que faleceu. Então, o Noemi disse para Ruth o seguinte: se enfeita bem, fica bem bonita, meio da noite, agora é a época da colheita, ele está no campo, ele está cuidando do campo dele. Você vai lá no campo dele, deita perto dele, e fala para ele que você quer se casar com ele.
Aí vocês vão se casar, você pode fazer uma homenagem para o seu ex-marido. Ruth escutou isso. Ok, vamos lá. Ela foi no campo, imaginem. Boaz estava lá deitado no campo, dormindo, tranquilo, era uma escuridão total, não dava para ver nada. Naquela época não tinha luz que nem hoje em dia, então de noite era bem escuro. Estava dormindo, de repente ele vê, no meio da noite, ele percebe, né? Ele leva um susto, ele acha que antigamente existiam demônios nos campos, ele acha que é um demônio, alguma coisa assim. E ela tranquiliza ele e fala, não, sou eu, Ruth, que vim aqui no seu campo todos os dias. Eu sou da sua família, você é um dos mais próximos da minha família, quero se casar com você para dar uma homenagem para o meu ex-marido. Assim como está escrito lá no livro de Ruth, que ela estava quase nos pés dele, quer dizer, ela estava do lado dele, e ele escutou isso, mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, Ruth, eu aceito, sim, quero me casar com você, eu vi que você é uma mulher virtuosa, especial, mas de acordo com a lei da Torá, quem é mais próximo da família tem preferência primeiro. Tem um homem que ele, na verdade, é tio, ele é irmão de Elimelech, ele é mais próximo de você. Então, primeiro você tem que perguntar para ele se ele quer se casar com você. Assim diz a Torá. Se ele não quiser, eu sou mais próximo depois dele, eu aceito se casar com você. E ele disse para ela, pode dormir aqui, no campo, até de manhã. E de manhã, bem cedinho, antes que todo mundo visse isso, ele acompanhou ela, Boaz acompanhou Ruth, até ela voltar para a cidade. Agora, por que isso? Por que Noemi falou para ela ir no meio da noite? Poxa, podia esperar num dia normal, falar para ele, olha, eu sou da sua família, vamos se casar e pronto. Vamos trazer uma homenagem para o meu ex-marido. Por que fazer uma coisa escondida à noite? Parece que, aparentemente a gente entende, parece que é uma coisa errada. Imagina aí no meio da noite, escondido, o que é isso? Ela fez alguma coisa errada com ele? Não. Deus me livre. Os dois eram grandes de Tzadikim. Então, por que tinha que ser dessa forma? Por que de uma forma mais clara, mais simples? Marcava um encontro, marcava um casamento? Por que assim? A resposta é assim, está explicado uma resposta mais cabalística. Está explicado que as forças da impureza, que se chama klipot na Kabbalah, klipot são as forças do mal, forças da impureza, elas sabiam que se isso ia acontecer, se Ruth se casasse com Boaz, e que iria acontecer, ia nascer deles, 2 gerações depois, ia nascer o rei Davi. E do rei Davi, várias gerações depois, ia nascer o rei Mashiach, o Messias. E a gente sabe que na época, quando o rei Mashiach se revelar, acabou. As forças do mal vão parar de existir, não vai existir coisas ruins. Então as forças do mal, se fosse no jeito tradicional, no jeito normal, tradicional, forças do mal não iam deixar isso acontecer. Iam fazer alguma coisa para não ter esse encontro, não iam deixar isso acontecer. Então Noemi sabia que ela tinha que fazer de um jeito, e para as forças da impureza, das klipot, ia aparecer que eles dois iam fazer uma averá, eles iam fazer uma transgressão, uma coisa escondida, no meio da noite. Mas Noemi sabia que Boaz e Ruth, eles eram tzadikim, pessoas justas, pessoas sérias, que não iam fazer nenhuma transgressão. Por isso ela decidiu fazer desse jeito. Assim, realmente assim foi. As forças do mal acharam, opa, ficaram felizes, e disso não vai nascer o rei Mashiach, com certeza. Assim pensaram, por quê? Olha só isso aqui, no meio da noite, parece que eles iam fazer alguma coisa errada lá juntos. Mas na prática nada disso aconteceu, não aconteceu nada de errado. E assim eles conseguiram meio que enganar, vamos dizer, as forças do mal. E assim depois, mais para frente, teve realmente o casamento deles e deu certo. Mas voltando, então, assim foi, ela voltou para a cidade dela, e ela foi, a Ruth foi encontrar esse homem que era mais próximo da família dela, mas ele disse que ele não queria se casar com ela. Então pronto, esse homem não quer se casar com ela, ela pode casar com Boaz. E assim foi, eles foram no Beidin,
Beidin é o julgamento, né, de acordo com as leis da Torá. E ela falou, olha, esse fulano tal e tal, ele não quer se casar comigo, então o próximo, que é mais próximo de mim, de parentesco, é o Boaz. Vocês têm uma noção, o Boaz tinha 80 anos, já era velho. Mas ele sabia que ia nascer daqui, podia nascer, ele tinha essa visão, ele tinha essa profecia, que ia nascer dele, de Ruth ia sair o rei Davi e assim o rei Mashiach, várias gerações depois. Então assim foi, depois disso, realmente, Boaz e Ruth se casaram, e pouco tempo depois, Ruth engravidou, ficou grávida e nasceu Oved. Oved, ele era o pai de Ishai. Ishai era pai de Davi. Disso saiu o rei Davi. E a gente sabe que o Mashiach, o Messias, ele vem da família do rei Davi. Então daqui, imagina, essas duas grandes pessoas especiais, Ruth e Boaz, nasceu o rei Davi, o grande rei Davi, que fez os salmos, etc., e o rei Mashiach.